Fala galera, beleza? Ultimamente meus vídeos aqui têm sido voltados mais para engenheiros, arquitetos, construtores. Mas hoje eu acordei com a ideia de gravar um vídeo para você que quer construir a sua casa. Então nesse vídeo vai ter algumas dicas e cuidados que você tem que ter na construção da sua própria casa. A construção da casa geralmente é a construção de um sonho, de fato, né? Quem está construindo uma família, a construção de um sonho de ter o seu próprio imóvel, né? E não comprar pronto, mas construir do seu jeito o seu próprio imóvel. Para muita gente é o bem com maior valor financeiro e tem um apelo, um apego emocional também muito grande, afinal é a construção de um sonho. Mas quando a gente analisa históricos de pessoas que passaram pela construção do seu próprio imóvel, da sua própria casa, são sempre lamentos de que o arquiteto é isso, o engenheiro é aquilo, a construtora quebrou no meio do caminho e, enfim, acaba que o sonho se torna um pesadelo. E eu levo isso como propósito de negócio, já falei isso diversas vezes, inclusive em mentorias, em palestras minhas, que é de fato transformar um sonho da construção em sonho, né? Cuidar da trajetória do cliente durante aquele período de construção. Muita gente fala que constrói sonho, mas na verdade acaba transformando em um pesadelo. Então você que quer construir o seu imóvel, tenha muito cuidado quem você vai estar colocando com você para estar te ajudando nessa trajetória. E para gente que é do setor da construção, principalmente eu que estou ali diretamente ligado com várias construtoras pelo Brasil, graças a Deus hoje está chegado muito longe, é muito nítido para gente ver uma construtora e saber que aquilo ali é uma furada. E às vezes o cliente, ou você, né, que é meu cliente, ou você que é um possível cliente, você que quer construir a sua própria casa, acaba não tendo essa clareza por não ser da área e acaba sendo iludido por uma falsa esperança que é possível construir a sua casa com aquele valor disponível, com aquele valor barato, simples, e você acaba entrando numa furada e depois aquilo ali vira um grande transtorno na sua vida. Você não tem nem prazer de morar na casa depois de concluído, de tão traumático que foi a trajetória. Existem hoje várias formas de você contratar uma construtora, ou um empreiteiro, ou um mestre de obra, e hoje eu estou aqui não para vender um serviço de agrado, mas para te entregar todas essas dicas. Então anotem aí que eu vou te passar todas as formas que vocês podem construir a sua casa. Vamos começar com o modelo de contrato que é o queridinho de todo mundo, que é o contrato de empreitada. A empreitada ela é dividida em dois grupos. Nós temos empreitada mista e empreitada de lavor. Vamos começar pela empreitada mista. A empreitada mista é aquele modelo de contrato onde tem envolvimento de mão de obra e material junto. E por que ele é o queridinho? Você, como cliente, vai lá numa construtora, quanto custa para você construir a minha casa? A construtora vai lá te dar um valor X, custa 4 milhões para eu entregar sua casa pronta, já com material e mão de obra juntos. Para você é confortável, você assina o contrato, coloca um cronograma de pagamento e a construtora assume todas as responsabilidades a partir dali. Esse contrato misto, que tem mão de obra e material junto, ele pode ser parcial, onde a construtora entra por uma parte da obra, ele pode ser global, que ele vai da fundação e engloba todos os serviços da sua casa até o final. Qual que é o risco disso? Quando você começa a analisar as construtoras do Brasil que trabalham com esse modelo, nós temos os iniciantes que estão ali cobrando de forma equivocada, geralmente cobram por metro quadrado. Esse eu já recomendo você correr. Por quê? O metro quadrado ele é uma referência. Então, Israel, quanto que é seu metro quadrado? Olha, hoje as minhas obras estão de 4 mil a 6 mil reais o metro quadrado. Se eu for te cobrar por metro quadrado, eu vou pegar uma obra concluída minha, que eu gastei, sei lá, 3.800 reais o metro quadrado, estou botando 200 reais o metro quadrado de lucro e vou te cobrar 4 mil reais o metro quadrado. Eu estou usando outro projeto parecido como referência, mas é outro projeto, é outro tempo. Agora a gente está vivendo agora o seu projeto com as suas particularidades. Cada fundação tem um custo, cada lote tem uma situação, cada cliente tem uma situação de descapitalização. É aclive, é declive, tem água, não tem água. A viga tem uma barra de 25, a viga tudo barra bitola de 10 e de 8, enfim. Cada projeto tem que ser analisado de forma particular. Então, se você está fechando um contrato de empreitada com preço por metro quadrado, você está entrando numa furada. Provavelmente você está entrando no modelo chamado pirâmide da construção. Eu já vivi a pirâmide da construção, então posso falar com total propriedade como funciona aqui. A pirâmide da construção é quando você tem um contrato
de empreitada nesse modelo e você precisa fechar um contrato para poder cobrir o contrato anterior. Então, quando você cobra por metro quadrado, principalmente, e nesse modelo de empreitada, eu assumo todos os custos. Então, eu preciso fechar um contrato. Fechar um contrato agora, entra na minha conta ali, sinal, aqueles pagamentos. Aquele dinheiro, na verdade, ele vai cobrir uma obra anterior, porque é muito difícil todas as obras darem lucro, principalmente no modelo de empreitada. Então, aquela obra está dando prejuízo, a obra de agora cobre aquela. Depois eu vou precisar fechar uma nova obra para poder cobrir essa que é a sua, que você me contratou. Então, na hora que essa pirâmide quebrar, quem tiver na vez vai ficar com a obra inacabada. A gente vivenciou isso agora durante a pandemia, diversas construtoras acontecendo, principalmente aqui em Brasília. Muitas construtoras grandes quebraram porque estavam vivendo a pirâmide, vendendo muito, dinheiro entrava, cobria o anterior. Na hora que parou de vender, pronto, quem estava na vez ficou um pé na frente e outro atrás, não tinha o que fazer. E muitas das vezes você acaba sendo iludido pelaquela construtora pela facilidade, pelo custo. É muito fácil para o cliente chegar lá, você que é cliente, eu estou falando com o cliente agora, você chega lá, quanto custa o seu metro quadrado? Israel? R$4.000 o metro quadrado. Para você é uma matemática básica. Não, fechou, então se eu quero construir 200 metros, 4.000, eu vou gastar 800 mil. Mas não funciona assim, eu sei que é fácil, mas não funciona assim. Cada obra precisa ser analisada de forma particular. Então, você quer contratar uma empresa por empreitada mista? Vou te ensinar. Você vai ter que analisar custos de insumo. O que é insumo? É cimento, é areia, é brita, é tábua, é piso, é parede, é tijolo. É tudo que vai entrar de material na sua casa. Quando você tem um projeto, você consegue quantificar, não é um trabalho fácil, mas você consegue, a gente gasta em torno de uma semana, mais ou menos, a gente quantifica todos os itens necessários para comprar para a sua casa. Depois que a gente levantou todos os itens, agora a gente vai quantificar a mão de obra contratada. A gente precisa de um pedreiro, um carpinteiro, um armador, um ladrilheiro. Então a gente consegue também quantificar por metragens quanto de mão de obra a gente vai precisar gastar. E agora a gente vem com os riscos, afinal a empreitada assume os riscos. Então no material nós temos a inflação. O que quer dizer? Hoje o cimento custa R$30. Pode ser que quando eu for comprar o cimento daqui 6 meses vai custar 40. E quem assume esse risco, geralmente, o contrato de empreitada é um valor fechado. É a construtora. Você pode ter cláusulas de ajuste, não sei o quê, mas para o contrato de empreitada não é tão interessante. Então, você precisa cobrar o risco, né? Você vai cobrar o risco da inflação. Então, você pega o valor de insumo, risco de inflação. Valor de mão de obra. Nós temos 36,8% de tributo sobre mão de obra. Então, é mais 36,8% sobre mão de obra. Nós temos os riscos trabalhistas. Também tem que cobrar o risco. Agora, o contrato de empreitada tem garantia. Então, se você que é um cliente que cumpre com o manual de manutenções, você tem direito à garantia e devido a vícios construtivos. Então, precisa ser cobrado. Geralmente, coloca 2% do valor do contrato para pós-obra. Aí você tem custos indiretos. Afinal, você tem engenheiro, você tem uma obra de empreitada, você precisa de administrativo, você precisa de um contador, você precisa de escritório, tem carro, tem combustível. Então, vai os custos indiretos. Tem custo direto na obra, tem custo indireto. E agora vem o seu lucro. Então, é assim que se cobra empreitada. Por que a empreitada eu acho inviável? Porque é caro pra caramba. É muito caro. Então, se você tem grana, não quer colocar o pé na obra, quer só a casa pronta, contrate empreitada mista global. Mas é caro. Se alguém está te vendendo empreitada mista global barato, num preço convencional de R$4.000 o metro quadrado, que é o que tem aplicado aqui mais ou menos, pode ser que você seja o da vez. Se a sua construtora quebrar porque tenho total certeza que ela está passando por um problema financeiro, você vai ser o da vez, entendeu? Então, é assim que funciona o contrato de empreitada mista. Aí tem um contrato de empreitada de lavor, que o risco é um pouco menor, mas ele também existe. A diferença do contrato de empreitada mista para o de lavor é que o de lavor não tem material. A gente entra com toda a mão de obra, nós temos os riscos sobre a mão de obra, tributação, enfim, tem a garantia também, tem tudo, só que não tem o risco da inflação do material, porque o material é comprado pelo cliente. Esse é o modelo de maior risco e é o modelo que mais você tem que pesquisar. Foi um amigo que me indicou. Pode ser que quando aquela construtora fez a casa do seu amigo, ela estava num momento legal, mas agora ela não está. Então, assim, quer fazer contrato de empreitada? Se for cobrado por metro quadrado, você já descarta. É BO, com certeza é BO. Não, o cara está cobrando certinho, tem uma planilha, analisa a planilha, tiver todos esses itens que eu te falei, sobre risco de inflação, tributação de mão de obra,
risco trabalhista, tiver pós-obra, custos diretos, indiretos e lucro, está quantificado certinho, provavelmente essa construtora é bem organizada e pode ser que dê tudo certo durante a sua jornada. Agora vamos para o próximo modelo de contratação. O segundo modelo de contrato que você pode contratar para construir a sua casa aonde você estiver, porque é um modelo que tem no Brasil todo, se chama administração ou gerenciamento de obra. É um modelo hoje mais interessante para o cenário que a gente está vivendo, mas ele é dividido em dois grupos, tá? Nós temos uma administração básica, pessoas que fazem administração básica, e tem empresas que fazem administração avançada. Na administração básica, existem hoje arquitetos, engenheiros que são autônomos, né? Que não tem uma estrutura de construtora, mas conseguem vender uma administração básica pelo tipo de entrega que é feito. Então, construtoras de porte pequeno ou construtoras iniciantes que não têm uma bagagem, experiência de obra muito grande, principalmente de gerenciamento de times e equipes, autônomo, você que faz projeto estrutural ou você que faz projeto arquitetônico e quer vender o gerenciamento de atividade, geralmente você fica numa administração básica. A administração básica ela é cobrada de 10 a 12% sobre o valor global da sua casa. Então, você que quer contratar uma pessoa para estar gerenciando a sua obra, ela deve cobrar hoje em dia nessa faixa de 10 a 12% para estar fazendo um gerenciamento de forma básica. A diferença do básico para o avançado, ele está principalmente no envolvimento do empreiteiro. Na administração básica, o administrador, vamos lá, eu me colocando como administrador, eu vou ter o papel de ir atrás de empreiteiros, ver opções que nós temos no mercado e contratar esse empreiteiro e controlar esse empreiteiro, controlar medição para pagamento, controlar a qualidade que ele tá exercendo, fazer contratos, fazer fichas de verificações de serviço, controle de EPI, verificar se toda a mão de obra dele está sendo feito recolhimento da INSS ou não. Eu faço também mapas de cotações de todo o material, só que eu, como administrador, não tenho risco algum. Eu sou o RT da obra, então eu tenho responsabilidade técnica, mas eu não tenho risco da inflação do material. Afinal, eu faço mapas de cotação e oriento o meu cliente a comprar a melhor opção com o menor custo possível, mas a compra é feita pelo cliente, né? Eu não tenho envolvimento com a mão de obra, afinal, eu só verifico, eu só controlo, mas o pagamento e a contratação dessa mão de obra é do meu cliente para o empreiteiro. Esse empreiteiro, de forma básica, ele pode ser contratado geralmente de duas formas. A primeira forma, que é o que as pessoas gostam de fazer, é a contratação inteira. Então, você contrata um empreiteiro para ele fazer a casa toda. Hoje em Brasília, você acha um empreiteiro de uma qualidade razoável, na faixa aí de R$900 o metro quadrado. Tem também um segundo modelo, onde as pessoas contratam o empreiteiro até a parte cinza, né? Então o cara faz infraestrutura, superestrutura, alvenaria, revestimento argamassado, instalações, telhado, requadração. Ele faz ali, cobra até uns 480, 550 metros quadrados para entregar a casa nessa etapa. E depois vem outros empreiteiros trazendo uma mão de obra mais especialista no assunto, né? Um ladrilheiro, um pintor, um gesseiro, um eletricista. A gente acaba trazendo um pouco mais de qualidade construtiva fazendo dessa forma. E isso é uma administração básica. A administração avançada tem uma entrega muito maior e ela exige que quem esteja fazendo essa administração avançada exige uma certa estrutura, porque tem estratégias envolvidas, não temos o empreiteiro, então o gestor está lidando diretamente com o time. Então tem que ser pessoas que sabem lidar com times, que sabem trazer liderança para o campo de trabalho, né? Para o campo canteiro de obra, que sabe o que é curva crítica, sabe estipular metas, tem indicadores como o cronograma físico-financeiro, o PPC, que são indicadores. Então a administração avançada ela é cobrada de uma forma mais cara, mas ao final, devido às estratégias, ela tende a ficar mais barato do que a administração básica, tá? Se você estiver contratando um bom administrador para a sua obra. Aqui na Grado mesmo, as nossas administrações avançadas estão a partir de 17%. Então são 17% sobre o valor global da sua construção. Só que não tem um empreiteiro. E a gente tem diversas estratégias. Por exemplo, hoje nós temos uma contabilidade e cada obra é um CNPJ. Então, você que é pessoa física, você está contratando um administrador, você vai usar a sua pessoa física para comprar material. Agora, se a gente abre um CNPJ para você, a gente utiliza o seu CNPJ para comprar material direto de um atacado, a gente come uma margem de 30% mais ou menos, que é o que as lojas têm.
Então você já tem 30% a menos de custo de insumo. Já é uma primeira estratégia bem legal. Mas não temos o empreiteiro. Então a gente consegue contratar direto quem o empreiteiro contrata. Então tira o lucro do empreiteiro, né? Acaba virando caixa novamente para o cliente. E fora isso, a gente consegue trazer muito mais qualidade construtiva e aceleridade. Porque às vezes, qual que é o grande problema de ter um empreiteiro? Não generalizem, né? Tem empreiteiro bom, mas assim, de forma normal, e que eu já passei diversas vezes, o empreiteiro ele é responsável por trazer o time. Então você contrata o empreiteiro, você faz um contrato com ele de prestação de serviço, você coloca algumas cláusulas em contrato como responsabilidade de EPI, o cara tem que recolher o INSS de todo mundo que está na obra, tem que fazer uma RPA, enfim, só para poder a gente estar resguardado. E ele traz o pedreiro, traz o carpinteiro, traz o armador, traz todo o time. E às vezes aquele carpinteiro que ele traz não é o melhor, porque às vezes o empreiteiro quer economizar, então ele não vai trazer o melhor. Às vezes você está com linha de frente para colocar 30 pessoas na obra, mas o seu empreiteiro não tem caixa liberado para isso, porque ele recebe por medição. Às vezes a medição é insuficiente para pagar o custo que ele teve naquele período e ele pede adiantamento. Então diversas vezes já aconteceu comigo de acabar o recurso do empreiteiro e não acabou a obra, então teve que colocar mais dinheiro para poder injetar para o empreiteiro. Já aconteceu também de eu segurar o empreiteiro, falar, não vou liberar recurso. Aí o empreiteiro, deu tchau, foi embora e tivemos que trazer um outro empreiteiro para estar assumindo e acabando gastando mais, porque o novo empreiteiro cobrou mais caro, afinal terminar o trabalho dos outros dá mais trabalho, então tem que ser cobrado mais caro mesmo. Então, tirando o empreiteiro, a gente faz contratações, a gente tem uma mão de obra CLT da obra, então faz toda a parte de registro, faz recolhimento de INSS de todo mundo, né? A gente tem um sistema híbrido, tem RPA, tem contrato de prestação, chega momentos da obra que tem várias linhas de frente, então entra muita gente, então tem que ter um controle melhor. E esse modelo, contratação de administração avançada, é um modelo interessante, básica também é interessante, mas a avançada é mais interessante ainda, só que exige uma estrutura. Então, pessoas autônomas não fazem isso, porque você tem que ter um time muito grande. A Grado hoje tem um time de quase 200 pessoas para conseguir entregar esse padrão construtivo. E o interessante da administração é que, de fato, principalmente na avançada, ter um padrão construtivo. Por quê? Hoje a pessoa vai lá, contrata a Grado devido aos nossos históricos, né? Eles vão lá ver a nossa casa, ver outras casas nossas, visitam várias obras, só que na administração todo o poder de decisão é do cliente. Então, se você não tem um padrão construtivo engessando algumas tomadas de decisão, para mim não faz sentido algum, porque o cliente vai lá, vê a sua casa, vê o seu histórico, seu portfólio, né? Gostou, só que na casa dele ele quer economizar. Então, assim, viu banana, comprou banana e vai receber maçã. Por isso que é interessante você ter um caderno de construção. O que é o caderno de construção? Dizendo o que você faz em cada etapa. E esse caderno acaba engessando, pelo menos, a sua forma de construir. A Grado aplica dessa forma. Então, o cliente ele tem um poder de decisão do material em qual loja comprar. Mas a gente não pode trocar um material que faz parte do nosso método construtivo por um outro super inferior, que a gente não vai estar entregando o que a gente de fato vende. Por exemplo, na fundação, nós temos lá no nosso manual, fundação, qual é o nosso método de impermeabilização para a fundação. A gente utiliza um material chamado Penetron ou Shypex, são as duas opções que nós temos no nosso caderno. É um material caro. Aí vem um cliente que quer comprar um Vedacity. Não tem essa opção, pelo menos da forma que eu vendo para uma administração avançada, porque foge do meu padrão construtivo. Eu não quero fazer parte de um padrão baixo, né? Nem que o objetivo seja economizar. A gente pode economizar em outras coisas que não vai interferir na qualidade, que afinal, aquela assinatura final ali, o outdoor, acaba sendo da construtora. Então, essas são as vantagens de uma administração avançada, porque você vai pegar uma pessoa que já tem um know-how, né, já tem uma vivência e tem um memorial, tem um manual construtivo, tem ficha de indicação de serviço, tem indicadores, tem uma estrutura mais robusta. Você vai te cobrar, você vai pagar aí 17% geralmente sobre o valor de custo. Tem lugares que cobram mais caro, tem lugar que eu já vi cobrando 22%, tem lugar cobrando 20%, tem performance, tem meta a ser batida, por exemplo, aqui na Grado, a gente tem um orçamento previsto e a gente tem uma porcentagem quando a gente está dentro do previsto. Nós temos uma performance quando a gente gera economia e nós deixamos de ganhar quando a gente estoura o previsto.
Então, isso também é interessante, porque senão o céu é o limite. O cara que vende administração, isso para você que é cliente que vai contratar administração, ele ganha em cima de uma porcentagem da sua obra. Qual que é o empenho dele em fazer você economizar, mantendo a qualidade construtiva? Porque quanto mais gastar, mais ele ganha. Então, assim, se colocando no lugar de vocês, que são os clientes, tem que ter teto nas coisas, né? Então tem um orçamento previsto, tem meta a ser batida. Se a gente fizer economia, tem uma performance, a gente ganha pela economia. Se estourar o teto, a gente não ganha. Então, assim, são gatilhos para poder não deixar tudo solto. Então, eu indico para vocês, nos contratos, coloquem gatilhos. Então, você que for contratar uma construtora por administração, sendo básico ou avançada, coloquem gatilhos de teto. Porque quanto mais ele gasta, mais ele ganha. Então ele tem que ter algum empenho para fazer você economizar, mantendo a qualidade que ele vende para você. E agora a gente encerra a parte de administração. Espero que vocês tenham entendido. Tem mais um modelo que eu vou passar agora. O último modelo é um modelo mais simples, não tem muito o que falar, porque são as pessoas que não querem contratar nem por administração, nem por empreitada. Ele vai contratar diretamente um empreiteiro ou diretamente um mestre de obra. Cara, eu não sei nem o que dizer sobre quem faz assim. O histórico não é bom, mas não é 100%. Então, assim, tem pessoas que contratam um bom mestre de obra e dá certo. Mas você não é da área, né? Imagina que você que está construindo a sua casa, você é um empresário, você é um médico, você, enfim, é um servidor público e você não é da área. Você vai ficar refém de uma informação de qualquer dado que você receber. Então vai lá, o mestre de obra está fazendo uma parede, ele vai falar que fez assim há 20 anos e nunca caiu, e você vai, não, beleza, então vamos fazer assim há 20 anos. Mas qual que é a propriedade nisso? Né? Qual que é a informação técnica? Não, tem que fazer assim, a gente tem que chapiscar. O chapisco, ele é um tipo de revestimento à base de cimento. O cimento tem que passar um processo de cura. Então, são 3 dias curando a parede para poder hidratar aquele revestimento argamassado, para poder a gente vir com o reboco. O traço do reboco é X. Infelizmente, esse tipo de informação vocês não vão ter. Então, contratar diretamente o empreiteiro ou contratar diretamente um mestre de obra é uma opção. Às vezes o seu financeiro não suporta contratar uma construtora. Então, assim, não deixe de construir por causa disso. Vá, seja feliz, mas tenha muito cuidado, porque às vezes o final acaba saindo mais caro, porque uma parede fora do prumo, você às vezes não sabe verificar prumo, vai ter que ser feita uma correção nessa parede utilizando o reboco, o revestimento argamassado. Então o reboco ia ter 3, 4 centímetros, vai ter 8 centímetros. Olha o dobro que você gastou numa parede de 20 metros por 3 metros de altura. Então acaba o que você gera de economia por uma falta de conhecimento, porque você não é da área ou qualquer outro tipo de coisa. Você não vai aprender a construir a sua casa nem na Hotmart, nem no YouTube. Você acaba no final saindo mais caro. Mas eu sempre gosto de trazer para os clientes essa opção, porque às vezes é o que dá, né? Se der para esperar capitalizar e ter alguém que te dê esse suporte, melhor. Mas é uma opção. Existe sim essa opção de contratar um empreiteiro direto ou contratar um mestre de obra, não ter o engenheiro envolvido. Isso não está dentro da lei, tá? Toda obra precisa de um responsável técnico pelo projeto e pela execução. Existem alguns malucos por aí que vendem responsabilidade técnica de obra sem estar gerenciando de fato a obra. Eu sou contra, afinal é um risco muito grande que aquele engenheiro corre de estar gerenciando uma obra sem estar nela de fato. Se acontecer qualquer coisa, ele vai responder. E então eu não recomendo nenhum engenheiro a vender esse tipo de responsabilidade técnica. Só venda responsabilidade técnica de execução se você tiver contratado para estar ali gerenciando aquela obra. Se não tiver, não vale a pena. Com valor nenhum vale a pena. Só se você tiver essa disponibilidade de estar de fato lá na obra assumindo todos os BELs. Beleza? Bom, trouxe para vocês hoje 5 modelos de contratação para fazer a sua casa. Empreitada mista, de lavor, administração básica, avançada, ou contratar diretamente um mestre de obra e você assumir todos os riscos possíveis. Por que eu fiz isso? Está sendo muito triste ver várias obras paradas por aqui. Muitas construtoras fechadas, muita gente que entrou na construção com a ilusão que daria, porque alguém te iludiu, chegou no meio do caminho, não dava, a construtora abandonou, ou o dinheiro acabou e
estou tentando passar essa mensagem para outras pessoas não cometerem esse mesmo problema. Então você que quer construir a sua casa, construa. É um bem muito legal. Construir o próprio imóvel, até falando financeiramente sobre investimento, é muito atrativo. A gente constrói uma casa, gasta 3 milhões, essa casa terminou, está valendo 5 milhões. O mercado da construção é assim, super valorizado. Então é uma construção familiar, de apego emocional e de bem financeiro muito grande. Diferente do que comprar, a gente não tem muita margem na compra, né? Mas também, às vezes, você não quer passar pelo processo de construir o seu imóvel, você compra o seu imóvel. Mas para não cometer erros e ficar boiando no meio do caminho, pega as dicas de hoje, analisa muito bem quem vocês vão contratar, quais são as formas e risco. Cada modelo tem um risco diferente, não cai na ilusão do metro quadrado, fulano está cobrando barato, que pode ser que você seja o da vez e tenha problemas, ou até mesmo que vocês tenham problemas para o resto da vida com uma casa mal feita. Então, analise muito bem, entre se estiver preparado. Fechou?